Papo Cast, uma história contada. O protagonismo de uma periferia construindo um diálogo entre a escola e a comunidade. Hoje nós vamos conhecer a história de Leide Moraes, uma mulher periférica de 40 anos de idade, vendedora de pimenta com milho na feira do Tucunduba. Ela acolhe com muito carinho e afeto qualquer pessoa que chega na sua quebrada. Tu foste uma inspiração para outras mulheres. Tanto ali no filme que a gente exibe que as mulheres automaticamente se identificam e falam, nossa, eu vi minha vida aí. Quanto as pessoas que estão quietinhas e que ainda não perceberam a força que tem. Aí quando eu falo assim, para lá, cara, mas a Leide, olha a Leide, né? Então eu queria que tu falasses um pouco sobre isso, porque essa é a impressão que eu tenho. Para mim tu és uma referência não somente de mulher guerreira, vencedora, mas tu és principalmente uma referência de mãe. Eu aprendi muito contigo nesse contexto de ser mãe. E de ser mãe nessa condição, porque eu acredito assim que a dificuldade, ela poderia te frear, e quase te freia, né? Eu acho que existem vários momentos da vida que as dificuldades, elas param a gente, elas paralisam a gente. E eu acho que quando eu cheguei aqui, era esse momento, assim, que tu tava com tanta coisa te pressionando que tu tava meio querendo desistir. Mas ainda assim, nesse momento de dificuldade, eu consegui perceber o quanto tu te entregas e o quanto tu te dedicaste. Errar, todo mundo erra. Né? Deve ter tido vários erros aí, enquanto ser mãe, eu pelo menos já tive vários. Mas assim, eu sempre te vi mergulhada integralmente no contexto do crescimento dos teus filhos. E é por isso que eu acredito que tu não vai perder nunca esses meninos, né? Pra nada, assim, tu não vai perder pra vida, não vai perder, porque a entrega é uma característica tua, assim, te entregar de cabeça. Então eu queria que tu contasses um pouquinho assim, esse momento de uma professora do teu filho chegando na tua casa, o que isso representa, né? Esse nosso encontro, né? E hoje, tu olhar assim, pra ti hoje, e dizer assim, cara, eu mudei, né? E se eu mudei em quê? Né? No que isso ajudou, né? Então agora eu quero te ouvir. Para mim foi, no primeiro momento, ele nem me avisou, né? Ele nem me avisou, não falou nada. No primeiro momento foi um susto, eu me assustei. Quando eu vi ele trazendo por debaixo de casa aquela pessoa que ele falava muito, aquela pessoa que ele tinha um carinho muito especial, porque no momento que ele falava, que eu perguntava, Thais aonde? Eu estava na casa da professora Lília. E quando eu vi naquele dia, ele chegou, por incrível que pareça, nesse mesmo dia, a senhora não está lembrada, mas ele lhe trouxe pela mão, ele veio segurando a sua mão naquele dia. Quando eu tomei o impacto, que inclusive nesse dia os meninos estavam, tinha alguns meninos me ajudando aqui na casa, na limpeza, né? Aí os meninos estavam aqui comigo. Aí quando eu vi um dos meninos disse, tia, na época a gente chamava ele só de Clebson, o Clebson tá entrando com a professora Lília. Eu disse, o que ele veio trazer essa mulher embaixo da minha casa em uma hora dessa? Olha como é que a gente tá. Aí eu, não tem jeito, bora lá, fazer o quê? Né? Receber, já tá aqui com ela. Aí quando eu vi ele, mãe, olha quem eu trouxe pra te conhecer. Olhar pra ele, eu vou te matar. Olhar naquele momento, eu vou te matar. Mas, fazer puxi. Aquele abraço, como até hoje eu lhe dou o abraço, é de esperança.
Mas eu via nele já uma mudança. Porque antes, para ele passar de ano, eu tinha que ir para a porta do colégio, implorar para os professores passarem trabalho. Aí eu dizia aos professores, não, ele é bom para fazer trabalho, ele é bom, põe trabalho para ele, não faz prova, põe trabalho. E aí eu prometia dar algo para ele no final do ano, que era para ele poder passar de ano. E do momento que ele tinha me conhecido, que ele estava tendo a convivência com a senhora, o que acontecia? Eu parei já de fazer essas coisas, porque ele já começou a mudar. Então ali naquele abraço de primeiro momento, foi de esperança. Foi de agradecimento. Por tudo que eu estava vendo nele. Por tudo que eu estava... A mudança que eu estava vendo nele. Aquele abraço de primeiro foi de esperança. Meu filho vai mudar por causa dessa mulher. Se o meu filho hoje está mudando, é por ela. Ela é culpada de tudo isso. Aí foi isso. E o tempo foi passando. Aí que eu fui conhecer o trabalho, porque até no entanto, como ele era muito calado e eu trabalhava muito, quase a gente vetava o momento de conversar. O tempo que ele tinha, às vezes, perto de mim, era quando ele chegava e eu providenciava comida para ele. Daqui, meu filho, eu tô comida. Aí, às vezes era só isso. Não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha aquela coisa de se sentar. Então, eu não sabia o que ele fazia. Eu não sabia. Eu só sabia quando ele aprontava, que me ligavam, ele tá na secretaria. E eu saía correndo. Largava tudo e ia pra lá. Era aí que eu sabia. Aí foi que eu fui conhecer, fui ver o que a senhora fazia o trabalho. Aí foi que eu fui saber que dentro da sua casa, quando ele ia pra lá, ele não ia sozinho, ia outros jovens. Ia outros jovens. Uma galera. Os mesmos jovens que vinham aqui pra casa com ele, que a gente fazia, às vezes não tinha nada, a gente fazia, eu ia, comprava mortadela com ovo, aí botava aquela quantidade de farinha, e era o que eles comiam. Aí muitas vezes eu deixava de comer por causa que eles eram muitos, aí eu dava pra eles comerem. Aí tia, você já vai comer? Daqui a pouco mais eu como. Falava assim, daqui a pouco mais eu como. Aí eu ia, tomava um gole de café com farinha e ia entertendo. Olha, tu estás falando uma história aqui que eu lembrei quando eu vim aqui. Que tá diferente, né, Leide? Tá muito diferente. Tem... Na época era tudo aberto, aqui era só um salão imenso. Tá. E aí é importante a gente dizer que aqui já tá hotel 5 estrelas, Já. né? Já. Já tá bem melhor do que como tava. E aí eu lembro que tinha aqui atrás um cômodo que tinha uma geladeira. Que era que eu colocava as coisas... As coisas dentro que não funcionava. Ela era um armário. Era só um armário. E aí eu abri, porque eu falei assim, olha, essa geladeira aí, não funciona, eu uso como armário. Eu disse, posso abrir? Pode. Eu abri. Foi. Tu te lembras do que tinha? O prato com 2 pedaços de mapará dentro e um pão do lado. Tinha um prato de plástico. Do Pão. jeito que ele come até hoje, um prato de plástico. O prato dele é de plástico. Era um prato de plástico, 2 pedaços de pão. Não, E 2 pedaços de mapará. De peixe Que era e um, peixes, e um pão. um pão do lado, que era o Aham. café da manhã dele. Foi. Ele não tomava de manhã café da manhã. E isso foi uma das coisas que ficou assim, né? É que eu perguntei assim pra Leide, que isso? É estranho, pra mim era muito estranho um peixe do lado do pão, né? Já E eu tava falei assim, separado. eu falei, que isso, Leide? Aí ela disse assim, são as 2 refeições dele. Eu fico toda arrepiada, porque Mas é. nós estávamos 1h da tarde, como ele tinha saído para ir para Ele vinha atividade. só depois das 2 horas, às vezes. Ele chegava em casa só depois das 2. Aí eu já deixava separado, porque como era pouco, eu tinha que dividir com a Esté e com o Gabriel, aí eu já separava o dele e o que ficava eu dividia com eles 2. Aí o dele tinha que ficar sempre separado. E aí ela me respondeu assim, a hora que ele chegar, O café dele, primeiro ele vai tomava tomar o café e vai ter o depois ele almoço, almoçava. mas ele não vai ficar sem as 2 refeições, porque as 2 refeições são dele. Eu Era a disse, é prioridade isso. de separar. É isso, né?
Aí vai para além do alimento. É o alimento físico, mas é o afetivo. De guardar e dizer assim, meu filho, tá aqui, mamãe tá aqui cuidando de ti. Né? Como é aquela coisa, né? A senhora tocou no assunto de amor, que poderia muitas vezes desistir. Pensei várias vezes, não foi fácil para mim, porque criar 3 filhos sozinha, na situação em que eu criei os meus, eu lembrava muito no meu passado de que a minha mãe me abandonou para morrer numa casa de forno. E quantas vezes eu lembrava em desistir, de jogar tudo pro alto, vinha essa lembrança. Então eu tenho que fazer melhor do que ela. Eu não vou abandonar meus filhos. Eu não vou desprezar. Eu não vou botar neles a culpa que é minha, porque eles não pediram para nascer. Então eu vou fazer. E foi o que eu fiz. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, criar meus filhos sozinha até há 2 anos atrás. Agora me conta essa história de que hoje tu és uma grande referência. Assim, como é que é tu te enxergares assim? Tu és uma referência, sabe disso, né, Leide? Sim, tua história vira filme, as pessoas te convidam para ir palestrar, para falar a tua história, aí tu vai para programa de rádio, aí tu vai para programa de televisão, né? Vira e mexe, tem uma câmera na tua frente. Foi uma mudança assim muito grande. Eu tenho uma coisa que eu digo, Deus colocou um anjo na minha vida. Primeiro colocou na vida do meu filho, e esse anjo, através do meu filho, veio para mim, que está aqui. Sempre quando eu posto foto, eu sempre digo, o anjo da minha vida. Quando eu posto foto, eu sempre coloco. E se tudo isso está acontecendo na minha vida, a culpada está aqui. Essa é a culpada. Mas, para mim, às vezes ainda é um sonho, tudo isso. Porque eu nunca me enxergava dessa maneira. Eu sempre gostei de fazer o bem, principalmente para os jovens, de cuidar, sempre estar ali orientando, sendo a mãezona, entendeu? Eu dizia para eles que eles me escutavam mais do que o meu próprio filho, porque eu nunca me sentava com o cadáver para conversar, coisa que os outros já me sentavam para conversar, mas eu sempre estava ali mostrando para ele que eu sempre estava ali, com gestos. Eu sempre, quando ele dizia, mãe, eu quero tal coisa, mãe, vai dar jeito, meu filho. Mas eu nunca pude imaginar que esse meu modo de agir hoje ia estar como está hoje. Que ia expandir a essa imensidão que expandiu. De hoje, eu não só ser referência para esses meninos, para os meus filhos, mas também ser referência para várias mulheres. Entendeu? Porque eu tenho um grupo de mãezinhas que são 38 mãezinhas que tem nesse grupo. E são pessoas que, meu Deus do céu, quando elas me enxergam, elas... Parece assim que elas estão enxergando... Um anjo. Sei lá. Anjo. Elas me abraçam e elas falam, sabe, aquela coisa de me respeitar. E são pessoas, às vezes, mais velhas que eu. E me tratam como se eu fosse mais velha. E pra mim isso é muito grande. Mas a culpada de tudo tá aqui, na minha frente. Eleide, mesmo que tenha melhorado a tua estrutura física, assim, o teu canto, o teu lar, mas eu espero, inclusive, que isso seja muito veiculado, né, muito divulgado, mas as pessoas conseguem perceber aqui por trás da gente que não é aquele lugar, né, de conforto e tal, mas é conversar 10, 15 minutos contigo, a gente percebe que tu és uma mulher feliz, tu és uma pessoa bem, né? Então, e aí a gente consegue já, não precisa a Leide falar muito, é só conversar com ela um pouco e estar aqui para compreender que felicidade vai além de bens materiais. E eu não estou romantizando pobreza, eu só estou dizendo que tem alguma coisa além
nessa relação com a vida, é além do material. Aí eu te pergunto, Leide, o que tu poderias dizer, como se tu estivesse falando com todas as mulheres que em algum momento estão passando por dificuldade, principalmente as mulheres na periferia, mulheres que criam seus filhos sozinhas, que têm todas as dificuldades, mas assim, eu queria que tu pudesse falar com elas, o que tu falarias para que essa mulher encontre força assim de seguir, continuar? Olhar para frente. A primeira coisa que tem é olhar para frente. Respirar fundo e acreditar em si. Se amar primeiramente. Porque se não se amar, já era. A pessoa primeiro ela precisa se amar. E olhar para frente e dizer eu posso. E olhar para as dificuldades dela e dizer, dessa daqui eu vou fazer acontecer. Porque eu fiz, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Se hoje eu não tenho um filho que está jogado no alcoolicismo, porque eu dei força para ele. Eu dei muita força. Se hoje eu tenho uma filha que, graças a Deus, vive embaixo da minha casa, sem me dar uma dor de cabeça, para mim é uma vitória, porque eu lutei. E se hoje eu teve um outro relacionamento de vida com uma outra pessoa que eu acharia dentro de mim que eu nunca mais ia conseguir me relacionar, casar com ninguém, e hoje eu tô casada com uma outra pessoa que cuida de mim, que não me bate principalmente, não me bate, não me humilha, não me xinga, e que cuida muito bem dos meus filhos que não são filhos deles, é uma vitória muito grande. E hoje eu sou feliz por isso. Por eu ter um relacionamento muito bom e ter os meus filhos perto de mim. Que é o que é mais prazeroso, meus filhos estarem comigo. Porque tem muitas mulheres que vivem um relacionamento, mas que os filhos, muitas vezes, ou estão foragidos, ou estão em cárcere privado, ou estão em piores situações, presos no mundo da droga e no mundo do álcool. Mas se eu sobrevivi tudo isso, foi porque eu tive muita força de vontade. E é isso que a pessoa tem que ter, muita força. E querer, principalmente. Querer. Querer muito isso. E é isso. Eu espero que o vídeo e o áudio tenha condições de levar a experiência, ou pelo menos parte dela, até vocês. Porque o meu desejo é que todo ser humano existente na Terra pudesse vir aqui sentir o que a gente sente quando vem nesse canto, que eu costumo dizer que é um canto de acolhimento e de afeto. Leide, muito obrigada. Esse foi o nosso terceiro episódio de Uma História Contada e a gente conheceu essa história maravilhosa dessa mulher inspiradora que é Leide Moraes. PapoCast, uma história contada. O protagonismo de uma periferia construindo um diálogo entre a escola e a comunidade.
filhos. Como é que é, por exemplo, criar uma... Ele tá com 7. 7 anos, né? Como é que eu lembro que eu cheguei, era 4, né? É. Como é criar uma criança de 4 anos assim, né? Porque eu ia ficar louca, né? Assim, vai cair, vai não sei o que, vai... Eu tenho isso até hoje. Pra mim, ele sai correndo. É muito difícil. Mas tu deixa de solto? Não. E como é que tu prende? Solto, não. Fica aqui dentro de casa o tempo todo. Fica aqui dentro de casa. Se tá aqui pra frente... Então ele tá sabe junto. que ele é proibido de sair Ele correndo sabe pelas que pontes. É proibido, mas de vez em quando ele sai, a gente surta, a gente grita. E os meninos? Também. Foi o mesmo sistema. Aí. Inclusive... Tu tem quantos anos aqui já? Eu moro aqui 23 anos. É Nossa. praticamente a idade do cadáver, né? Então o cadáver era pequenininho já nas pontes O aqui. cadáver nasceu aqui. Por quê? O cadáver nasceu aqui. Deixa ele aqui. Ele falou pra desligar a calça. Pois é, o cadáver nasceu aqui. Eu vim pra cá, aí logo depois da minha vinda pra cá, em 99, eu engravidei e pararam. Aí o cadáver nasceu aqui, era só ponte mesmo, e só era aquela ponte pequenininha ali. Aí praticamente quase ele não saía. Leide, quando enche, isso aqui fica só água, né? Fica só um rio grande. É um rio. Fica só um rio grande. Olha o privilégio de tu ficar com os pezinhos aqui na... Não dá muito gosto. Nunca pegasse não. uma... Não. Pra pegar o peixinho aqui? Não. Leide, deixa eu te perguntar uma coisa que eu queria saber já há algum tempo. Pessoal, Oi. uma coisa ali atrás. É. Uma coisa que eu queria saber. Esse aqui é uma vila, né? É. São só famílias? Ou são pessoas aleatórias? São assim, pessoas tipo, aleatórias. tem quantas casas, quantas famílias pra cá, tu sabe? Não, agora não tem mais Ou termina ninguém. aqui? Ah, não mora mais ninguém Não aqui? mora mais ninguém. Só tem uma nessa casa aqui de baixo, só essa uma aqui de baixo. Tem uma família que mora aqui. É, E o só- banheiro aqui na frente. É. E aí me conta, minha irmã, esse aqui é o rio Tucunduba, né? Não, aqui é o Lago Verde. Esse é o Lago Verde, É, que é o que vai Lago dar lá na Verde. frente da casa do Francisco, lá do chalé da Paz. Sim, que vai cortando lá pra dentro. Lá. Esse aqui é o Lago Verde. Aqui as crianças não tomam banho. Não. Mas é o igarapézão, que se fosse mas cuidado, se fosse seria... cuidado, seria assim. Seria muito lindo aqui esse lago. Aí que ele leva o braço certo e vai lá no Tucunduba. Esse aqui tem limpeza, a prefeitura limpa aqui. Tem, limpa. O problema é que o pessoal joga o lixo. Não, é limpa assim, não, limpa, tem fotos. Sou obrigada a ter que tirar foto. Gente, olha só, tem sapato, tem tudo, né? É, ele joga tudo. É que também desce de lá. Vem descendo o lixo. E como aí é cheio de cano, é tubulação. Acho que a gente vai até a banquinha, porque eu quero pra mostrar aqui onde é a venda dela, né? A água não chega aqui ou chega? Não vem. Ela só vem quando entope muito. Aí ela fica mais ou menos aqui. Daqui pra cá não passa. Aí essa aqui. Foi grafitada essa banquinha? Não. É bem aqui que ela vende. Tu ainda vende pimenta com milho? Agora esses tempos eu tô parada um pouco. Mas tu ainda faz? Sim. Ainda tem a maquininha lá? Tá lá em casa guardado. Ai, que bacana. Era legal se a gente estivesse aqui na hora da feira, né? Pois é. Aí, essa aqui é a banquinha, né? Que ela vende a pimenta com milho. E aqui é a feira do Tucunduba, onde acontece o sarau da beira. Ali é a ponte que divide o bairro da Terra Firme com o Guamá, né? E aqui é a banquinha da Leide. Leide, todos os teus filhos estão açaí? Todos. E aí o cadáver já continua com aquela história de só comer se tomar açaí? Só vamos tomar açaí. E o açaí que eu comprei daqui? É aqui no Sobel. Esse é aquele açaí lá que é conhecido, que às vezes faz até fila aqui à noite. Sim. Esse é Teve o uma açaí. vez, deixa eu te contar, não sei se tu sabe dessa história. Teve uma vez que tava uma fila aqui, de umas 8 ou 9 horas da noite. Eu vinha passando no carro de longe, eu disse, meu Deus, mataram mais um. Eu pensava que tinha exterminado, quando eu vi, era o açaí. O que tem nesse açaí, gente, pelo amor de Deus? Ai, tá ótimo. Olha o prêmio, já tá pendurado pra mim.
umas imagens para filmar aqui. Parava do lado, as papas douradas, até dava desafio, já até fiz do lado aqui. Só falando em cima da sua voz.